boa noite. Essa é a aula número 1. Na verdade não é a aula número 1, mas é a aula número 1 que eu posto no AVA, então a gente vai chamá-la assim. Bem, essa aula é sobre exclusão por indignidade. E eu tô filmando essa aula em respeito a uma turma que não teve a aula ministrada, que foi dada na semana passada e na semana retrasada. Então tem uma turma que ficou sem a aula, né? Então, para não ficar só no envio do conteúdo, eu preparei a aula também e vou postar para todos os demais, para que eles façam uma revisão, ou revejam a aula, ou relembrem alguma coisa que passou batido na aula, ok? Então vamos lá. O que é indignidade, gente? Então o tema desta aula é indignidade. O que é indignidade? A indignidade é uma pena civil, ou seja, uma sanção civil. Por que ela foi criada? Porque se nós respeitássemos absolutamente a ordem de vocação hereditária, alguns herdeiros que iriam receber heranças ou legados, eles receberiam independentemente da prática de quaisquer atos. E isso pode não ser legal, nem moral e muito injusto às vezes. Então vamos imaginar a seguinte situação. Esse casal, Manfred e Marísia. Manfred e Marísia tinham 2 filhos, Suzane e Andréas. Se com a morte deles, vamos supor que a morte aconteceu ao mesmo tempo, né? Com a morte deles, o que ia acontecer com esse patrimônio? Iria imediatamente para os 2 filhos. Por quê? Porque de acordo com o artigo 1829, os primeiros na ordem de vocação hereditária são os filhos, na verdade os descendentes, né? Então aqui nós temos 2 descendentes, que são os 2 filhos, então eles estão em primeiro lugar na ordem de vocação hereditária. Relembrando o artigo 1829, em primeiro os descendentes, em alguns casos concorrendo com o cônjuge, mas como eu reforcei com vocês, nesse primeiro bimestre, nesse primeiro momento, os nossos mortos são solteiros. Aqui eles são casados, mas como eles vão morrer ao mesmo tempo, no exemplo, isso não vai fazer diferença, tá? Então, em primeiro lugar os descendentes, em segundo os ascendentes, em terceiro o cônjuge e em quarto os colaterais. Neste caso específico, o que acontece? Nesse casal que tem um patrimônio aproximado de R$1 milhão, eles têm 2 filhos, Suzane e Andréas. Ocorrendo a morte dos 2, a herança seria imediatamente, pelo princípio da Cesini, que a gente estudou, seria transmitida aos filhos. Então, seria dividida 500 mil para a Suzane e 500 mil para o Andréas. Acontece que, como a gente sabe, esta família tem o sobrenome von Richthofen. E a Suzane, com a ajuda dos irmãos Cravinhos, ela foi partícipe ou coautora do homicídio dos pais. Então, o que acontece? Os pais não tinham como saber, né, que ela ia matá-los. Então, a herança transmite-se imediatamente. E agora? Seria justo, seria moral que Suzane recebesse herança mesmo tendo matado os pais? Não. Então, a lei criou um instituto chamado indignidade, que é essa pena, é essa sanção para quem pratica determinados atos contra a pessoa que vai lhe deixar uma herança. Então, neste caso, Suzane, por ter sido autora ou coautora ou partícipe do homicídio dos pais, ela será considerada indigna, portanto, ela será afastada da sucessão e a herança toda vai ser recebida pelo Andréas. Então, a grosso modo, a primeira explicação da indignidade é essa. Então, a indignidade, portanto, é uma pena civil, é uma sanção civil, ok? Bom, segundo ponto, quais são os motivos que autorizam a exclusão por indignidade? Os motivos, eles estão taxativamente previstos no artigo 1814 do Código Civil. E o primeiro inciso, ele trata daqueles que cometerem homicídio como autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste.
O que é importante frisar nesse inciso é que não é necessária a condenação criminal. Apesar de alguns penalistas exigirem ou se manifestarem nesse sentido, a corrente majoritária é que a condenação penal é independente e é irrelevante para esse caso. É óbvio que, como vocês estudaram em responsabilidade civil, existem algumas situações que a sentença penal condenatória faz coisa julgada no juízo civil, e se a sentença absolutória for por negativa de autoria, ou seja, Suzane não matou os pais, ela pode ser usada aqui também. Ou se o crime não aconteceu. Agora, se for uma sentença absolutória por prescrição ou por falta de provas, nada impede que o juiz do cível exclua a Suzane, por exemplo, que é o nosso exemplo, né, da sucessão dos pais por indignidade. Então, no primeiro caso, que é o inciso 1, não é necessária a condenação criminal, conforme eu coloquei no material de vocês, ok? No segundo inciso, o Código trata de crimes contra a honra e acusação caluniosa. Neste caso, a doutrina entende que exige-se a condenação. Então aqui, vamos supor que eu tenha praticado um crime de calúnia contra a minha mãe. Eu fui julgado a uma sentença penal condenatória. Beleza, esta sentença vai ser guardada. Quando a minha mãe morrer, alguém vai ajuizar a ação. Quem? Já falo nisso. Alguém vai ajuizar a ação para que eu seja excluída da sucessão por indignidade. E no inciso 3, é qualquer ato que se relacione ao cumprimento ou à vontade manifestada no testamento. Por exemplo, é alguém que coage outra pessoa a deixar um legado no testamento, a coação para que se faça determinado testamento, a ocultação do testamento. Eu até dou um exemplo em sala, que um casal guardava os seus testamentos no cofre de um banco, e quando a mulher morreu, foram procurar o testamento dela tinha desaparecido. O irmão ajuizou a ação de exclusão por indignidade com base nesse inciso 3, e conseguiu afastar o cônjuge, no caso o marido dela, da sucessão, porque aí tem os motivos, né? É uma ação pelo rito comum, é um processo de conhecimento e o rito é comum. Então, é uma ação como tem citação, contestação, audiência, sentença, recurso e tudo mais. Então, neste caso, o marido, não sei que tipo de prova foi utilizada, mas deve ter sido provado, o marido foi excluído da sucessão por indignidade e o irmão, que seria o próximo na ordem de vocação hereditária, ele ficou com todo o patrimônio. Então, que ação é essa que eu estou falando? Então, primeiro ponto, eu falei sobre as características gerais e o que é indignidade. Segundo ponto, as causas de exclusão. O terceiro ponto seria o procedimento. Então, como funciona a exclusão por indignidade? Não opera de ofício. O que é isso? Ah, matou, tá fora. Não. Para que um herdeiro ou legatário seja afastado da sucessão por indignidade, alguém precisa ajuizar uma ação, um processo de conhecimento, rito comum, como eu já falei, no prazo de 4 anos contados da data da abertura da sucessão. Então, a pessoa morreu, este interessado vai ajuizar a ação no prazo de 4 anos contados da morte. Não é da abertura do inventário, que eu já falei que não são sinônimos, é da morte. Quem é esse interessado? E sempre, gente, em regra, sempre vai ter um beneficiado com a exclusão de um herdeiro, né? No caso da Suzane e do Andréas, que eu desenhei aqui, se a ação é ajuizada e a Suzane excluída da sucessão, Andréas fica com tudo. Se a ação não é ajuizada e, portanto, Suzane não é excluída da sucessão, o Andréas fica com metade e a Suzane com a outra metade da herança. Então, sempre tem alguém que vai ser beneficiado com essa exclusão. Ah, mas e se não tiver herdeiro nenhum? O município, porque a herança vai ser declarada jacente e depois vacante, como a gente vai ver na próxima aula. Então, sempre vai ter interessado. De qualquer forma, o que vai ser analisado nesse aspecto?
as regras gerais de interesse e legitimidade e uma regra específica do Código Civil, que no artigo 1815 prevê expressamente, né, que o Ministério Público tem legitimidade para propor essa ação em caso de homicídio ou tentativa de homicídio, portanto, no caso do inciso 1. Então, tá lá a regra específica que o Ministério Público pode mover a ação no caso do inciso 1 do artigo 1814. Então, retomando, o que é indignidade? É uma pena civil que vai afastar do direito à herança ou ao legado aquele herdeiro ou aquele legatário que praticou determinados atos considerados ofensíveis ou reprováveis. Segundo aspecto, quais são as causas? São as previstas no artigo 1814. Terceiro aspecto, qual é o procedimento? Não opera de ofício. É obrigatório o ajuizamento de uma ação. Essa ação se chama ação de exclusão por indignidade. E por último, quarto lugar, os efeitos. Bom, quanto aos efeitos, o primeiro efeito, que é o mais importante, é a personalidade da pena. O que é isso? Gente, pena, vocês já viram em direito penal que a pena ela é pessoal e ela não pode passar da pessoa do apenado. Portanto, se o herdeiro for declarado indigno, é como se ele estivesse morto, e muito se assemelha à morte civil. Então, se este herdeiro, no momento da morte, tivesse filhos, os filhos iriam representar o pai na sucessão do avô. Eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Por quê? Porque em decorrência de um outro efeito, que é a retroação dos efeitos da sentença. Gente, a sentença vai demorar um pouco. Por quê? Primeiro, não é no momento da morte, no caso de homicídio, por exemplo, não é no momento da morte que a gente descobre que aquela pessoa praticou aquele ato. Segundo, então primeiro vai demorar um pouco para a gente descobrir, por exemplo. Segundo, a sentença vai demorar um pouco também. Vindo a sentença, ela vai retroagir, é como se no exato momento da morte, aquele herdeiro já fosse indigno. Então eu vou fazer aqui o desenho da sucessão do Manuel, que vai ser nosso próximo morto, por muitas e muitas aulas. Eu até tenho apagador, gente, mas esse quadro tá meio velho, então não funciona. Tem que ser esse paninho mesmo, que tá limpinho, um perfeito, novinho e tal. Então vamos aqui para Manuel. Manuel tem 3 filhos, Jane, Jairo e Elaine. E Jane tem 2 filhos, Estela e Roger. Neste caso aqui, vamos supor que Jane está viva, certo? E Jane, com 2 filhos, Jane matou o Manuel. Então, Manuel morre. Manuel, por exemplo, tem uma herança de patrimônio, né, de 300 mil reais. O que acontece? A regra geral no direito das sucessões é o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. O que é isso? Se a pessoa deixa filhos e netos, os filhos estão mais próximos do morto, então os filhos têm direito. Mas existe um direito que é específico do direito das sucessões, que permite aos herdeiros de um herdeiro que está morto ou que é considerado indigno, que eles possam receber a parte do seu pai. Então, nesse caso aqui, a Jane, então qualquer dessas pessoas tem legitimidade, como eu falei no caso do inciso 1, o Ministério Público também, tem legitimidade para propor a ação de exclusão. A ação é proposta, Jane é excluída da sucessão por indignidade, a sentença ela retroage, é como se no momento da morte do Manuel, neste exato momento, Jane já fosse indigna. E se ela é indigna, é como se ela estivesse morta. É a mesma coisa, os efeitos são os mesmos. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 300 mil, 1/3 ou 100 mil serão da Elaine, 1/3 ou 100 mil serão do Jairo, e 1/3 que seriam dados a Jane, eles serão recebidos por representação, é o nome do direito, pela Estela e Roger. Então, Estela fica com 50, Roger fica com 50.
Essa aula, que é a da representação, ela é uma aula muito específica. Eu vou tentar achar um quadro maior, caso a gente precise postar essa aula também. Mas esse direito, gente, é importante frisar que não tem nenhuma relação com representação processual. Ele é um direito específico do direito das sucessões. Então, se a Jane aqui já estivesse morta mesmo, a Estela e o Roger receberiam a parte dela. Isso acontece na prática, todo mundo sabe. Neste caso, ela não está morta, ela está viva. Mas como ela foi declarada indigna, e isso retroage ao exato momento da morte, é como se ela já estivesse morta. Então, Estela e Roger vão receber a parte da Jane. Então, o primeiro efeito, personalidade da pena. A pena é pessoal, não pode passar da pessoa do apenado. Se ele tivesse filhos no momento da morte, eles iriam representá-lo. No caso da Suzane, por exemplo, no momento que ela matou os pais, ela não tinha filhos e ela não estava grávida. Se ela tiver um filho agora, não adianta mais, porque a gente divide a herança no exato momento da morte. Lembra que eu falei? Blu, 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 blu. A herança se adquire no momento da morte. No caso da Jane, como ela é indigna no momento da morte, porque a sentença retroage, os direitos vão ser adquiridos pelos herdeiros que podem receber. Né? Então, se a Suzane tiver um filho hoje, a herança dos pais dela já foi entregue ao Andréas. O direito dele já foi adquirido. Então, esses eventuais filhos da Suzane não poderiam participar daquela sucessão. Então, primeiro efeito, personalidade da pena. Segundo, retroação dos efeitos da sentença. Terceiro efeito, vamos supor que aqui Estela e Roger fossem menores. Quem tem o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores são os pais. Mas a Jane é indigna, portanto, Jane perde esse direito também. Quem vai administrar aqui os bens da Estela e do Roger será o pai deles. Se eles não tiverem, o juiz vai nomear outra pessoa, mas a Jane não vai poder administrar. E se Estela e Roger morrerem, o que vai acontecer? Jane também não vai receber esse patrimônio. Eu costumo usar uma expressão que é para facilitar a memorização. Este dinheiro para a Jane está manchado de sangue, então ela não vai poder receber. E principalmente, gente, porque se a gente lê com atenção o inciso 1 do artigo 1814, a pessoa que matou alguém, ela é indigna para este que ela matou e também para os ascendentes dele, para os descendentes dele e para o cônjuge ou companheiro dele. Então, a Jane matando o Manuel, ela se torna indigna pro Manuel, para todo mundo que sobe, para todo mundo que desce, para o cônjuge e para o companheiro. E ela se torna indigna para o Jairo também? Sim, porque ela matou um ascendente do Jairo. Então, eu matar um ascendente de alguém, eu me torno indigna para quem eu matei e para essa pessoa também. Então, retroação dos efeitos da sentença, personalidade da pena, não vai perder o direito à administração dos bens dos filhos menores, tem que devolver tudo, inclusive frutos e rendimentos, isso é consequência da retroação dos efeitos da sentença. E que mais? A lei protege os atos praticados com terceiros de boa fé, desde que esses atos sejam onerosos. Então, vamos supor que Suzane, enquanto praticava atos com a qualidade de herdeira, ela ostentava o título de herdeira e a gente chama esse título de herdeiro aparente. É aquele que não é herdeiro por algum motivo que a gente vai descobrir, né? Ou é aquele que não é herdeiro de tudo, em algumas outras hipóteses. Neste caso, a sociedade, de forma geral, não tem como saber, né? Então, ela pratica atos com a qualidade de herdeira. O que a lei faz? A lei protege esses atos praticados com terceiros, desde que sejam onerosos e os terceiros estejam de boa fé. E por último, para completar o conteúdo da aula, o artigo 1818 prevê a possibilidade de perdão do indigno. Então, o indigno ele pode ser perdoado. No caso da Suzane, os pais morreram, não tem como, mas vamos supor que fosse uma tentativa de homicídio. Eles poderiam perdoá-la. Esse perdão ele tem que ser expresso no testamento ou em outro ato autêntico. Ok? Por enquanto é só. Beijo!